Olá, tudo bem com você? Semana passada eu fiz uma gravação aqui, rapidinha, falando sobre os impactos da tecnologia sobre o direito das coisas, sobre a propriedade. Hoje eu queria trazer para vocês novas reflexões críticas. Basicamente, entrar no âmago do direito civil, que é o conceito de personalização do direito privado, que tanto tem se falado nos últimos tempos. O que significa personalização? Basicamente, é uma ideia de funcionalização das situações patrimoniais às situações existenciais. Em outras palavras, é uma ideia forte de repressão a quaisquer iniciativas econômicas, seja no campo da propriedade ou dos contratos, que desconsiderem a pessoa como fundamento axiológico do direito civil constitucional. Então, os professores de direito civil, quando falam sobre a personalização e a funcionalização das situações patrimoniais existenciais, gostam muito de dar dois exemplos. Primeiro, aquele julgamento de 2008 do STF, na qual se decidiu sobre a quebra da proporcionalidade na prisão civil por alienação fiduciária, demonstrando que a restrição à locomoção, ou seja, a privação de um direito fundamental, não pode ser a resposta do direito privado ao inadimplemento de uma dívida. E um segundo exemplo muito comum foi aquele que depois se materializou na súmula 364 do STJ, pelo qual as pessoas singles, solteiras, divorciadas ou viúvas, elas também têm direito à proteção do bem de família. Nada mais natural, até porque essa expressão bem de família é equivocada, pois na verdade o que nós temos é um bem mínimo existencial. Independente de você estar dentro de uma família ou fora de uma família, existe uma parcela do seu patrimônio que está afetada, reservada à sua dignidade e não reservada aos seus credores. Isso mostra que, numa visão antropocêntrica do direito civil, a família não é uma instituição, a família é apenas um instrumento, um local onde pessoas constroem afetos e desenvolvem direitos da personalidade. Então vocês notam, por esses dois exemplos, que até hoje em dia os autores de direito civil trabalham com bastante eloquência nessa ideia de personalização do direito privado, seja no campo dos contratos, da propriedade, da família. E o que aconteceu? Com o tempo, foi sofisticando-se a doutrina e nós começamos a perceber que é difícil, em certos instantes, isolar as situações patrimoniais das situações existenciais. É difícil fazer esse segregacionismo. Por quê? Porque existem negócios jurídicos cujos objetos são direitos da personalidade. Isto é, o livre desenvolvimento da sua personalidade pode sim conviver com o lucro. Daí, quando se critica aquele artigo 11 do Código Civil que fala sobre a intransmissibilidade dos direitos da personalidade, o que quis se explicar é que os direitos da personalidade, os seus atributos essenciais, eles são indestacáveis da sua pessoa. Tudo bem. Mas que há uma dimensão patrimonial da personalidade, ou seja, há um espaço pelo qual é possível, sim, a cessão do exercício econômico de certas parcelas da personalidade. Ou seja, há uma prática social que permite o aproveitamento financeiro de aspectos da sua personalidade, através do seu consentimento. Então, uma pessoa ela pode, através de um contrato, permitir que outrem faça uma intromissão comercial na sua imagem, no seu nome, na sua privacidade, ou seja, a fixação de um preço pelo uso por um certo período de um dos certos atributos que são essenciais à pessoa. Mas notem, mesmo com essa
com esse refinamento da teoria do direito civil, ainda estamos no controle da nossa personalidade. Mesmo que esses contratos eles sejam permitidos, eles são feitos com seu conhecimento, com seu consentimento livre e informado. O que me parece que a doutrina civilista não atentou e deve caminhar assim é o terceiro momento que vivenciamos hoje em dia sobre a ideia da personalização do direito privado. E esse terceiro momento, infelizmente, é um momento que eu nomeio como de despersonalização da personalidade. Despersonalização da personalidade. Por quê? Porque esse capitalismo de vigilância, ele erodiu a base antropocêntrica do direito civil constitucional. É aquela lógica que eu já falei no vídeo anterior, a premissa kantiana se esvaiu. Nós não somos mais fins em si. Nós nos tornamos objetos para fins alheios. Nessa nova forma de mercado, a pessoa ela é atomizada em um indivíduo, em um conjunto de algoritmos passíveis de comercialização. E quais são as três premissas dessa nova fase de despersonalização da personalidade que eu quero que vocês vejam muito bem? Primeira, claramente uma expropriação da personalidade. Hoje, o que está sendo expropriado pelas novas tecnologias não é a possibilidade de exercício de direitos da personalidade, é o próprio conteúdo. Há um confisco de direitos da personalidade com o nosso próprio consentimento. A Shoshana Zuboff, que tem um livro excelente sobre capitalismo de vigilância, ela fala que há uma renderização da experiência humana. Ou seja, hoje o que nós somos não passa de matéria-prima gratuita, que é traduzida em dados comportamentais, disponibilizados no mercado e que se convertem em produtos de predição extremamente lucrativos, cujo maior mérito é a antecipação de nossos comportamentos futuros e a modelação desses comportamentos futuros. Cria-se um próprio mercado de comportamentos futuros. A segunda premissa dessa fase atual de despersonalização da personalidade é a ameaça à autonomia humana através de um ataque à nossa consciência. Você já parou para pensar o que significa a palavra autonomia? Autonomia significa regulação pelo eu. É a minha capacidade de regular os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas emoções. O que está acontecendo hoje em dia? Um processo de despossessão. Um processo de despossessão que dispensa o nosso consentimento, não, muito mais além, dispensa a nossa consciência, dispensa nosso conhecimento. Ou seja, existem técnicas de persuasão que modificam o nosso comportamento, contornando a nossa própria consciência e o direito de escolha. O Sartre falava uma coisa muito importante: não basta ter vontade. O necessário é a vontade de ter vontade. O que isso significa? Um fator constitutivo do ser humano é a habilidade de premeditação, é a autoconsciência. Nós somos seres autônomos que projetam escolhas, nós fazemos julgamentos morais. Isso é um fator constitutivo da civilização. Esse é o imperativo categórico. Mas à medida que o imperativo categórico ele é substituído por imperativos de predição, o que se expropria hoje com as novas tecnologias não são as suas informações escritas, não é o seu CPF, não é sua foto, não são seus comportamentos verbais, não. Nós não somos hoje escrutinizados pelo nosso conteúdo. Nós somos escrutinizados pela forma, ou seja, não é o que você escreve, é como você escreve. São os nossos metadados, é a nossa respiração, são os nossos movimentos, é o nosso tom de voz, são as emoções humanas.
Ou seja, hoje em dia é uma economia da emoção pela qual a mente inconsciente, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta de predição de comportamentos. E essa predição, o que ela faz? Ela dá um nudge na gente, ela dá uma cutucada na gente, ela intervém no momento certo para modificar o resultado da nossa vontade e alterar o curso do futuro. Vocês já pensaram nisso? Ou seja, modifica-se o locus do controle do tempo futuro. Não é mais eu farei, é você fará. Porque isso é pior que um bullying. Porque no bullying a pessoa sabe o que está acontecendo. Aqui, não. E uma terceira observação importantíssima sobre esse momento. Quando se fala da palavra personalização hoje, mudou. Por quê? Porque você se torna um projeto de personalização. Quando uma pessoa busca exclusividade, e essa exclusividade ela não busca apenas online, ela busca offline, o relógio inteligente, o colchão inteligente, a roupa inteligente, a casa inteligente, eles são ótimos produtos, mas eles coletam ótimos dados. Ou seja, apaga-se a fronteira entre o eu e o mercado. Deleta-se a ideia de solidão. O seu assistente digital, ele é um cavalo de Troia, porque no fundo ele assalta o seu eu, que é o núcleo mais íntimo. Então a palavra personalização passa a ser um eufemismo, porque o que acontece é uma monetização da vida em troca de segurança, serviços e conveniências. Vamos ver se na semana que vem eu faço um vídeo para explicar melhor para vocês qual é, talvez dentro do direito, uma saída possível para esse estado de coisas. Um grande abraço, pessoal.